Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos falando sobre Israel e falando sobre as profecias de Deuteronômio, capítulo 28. Mencionamos um pouquinho o capítulo 27. Estamos mencionando o 28. No final desse capítulo, eu vou mostrar alguns fatos registrados na história dos hebreus por Flávio Joséfo. Você vai ver algo impressionante que aquele homem deixou registrado. Ele entrou em Jerusalém na época que foi invadida pelo general Tito. Ele estava junto. Olha, é impressionante o que aconteceu, o que ele relata para nós. Mas antes disso, só mostrando as profecias. Todas essas profecias de Deuteronômio são destinadas a Israel. E Deus diz que ele seria bendito se obedecesse, mas se desobedecesse, a maldição estaria sobre ele. E nós estamos mostrando isso. Hoje nós vamos mostrar do 25 ao verso 29 de Deuteronômio 28. Veja o que a palavra de Deus diz. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhados por todos os reinos da terra. Isso aconteceu no ano 70, na era depois de Cristo. General Tito invadiu Jerusalém, depois de muitos anos ali pelejando, e quando adentrou ali, todo Israel foi levado para o cativeiro, e cativeiro não, né? Foi espalhado pelo mundo inteiro. Foi para a Europa, foi para o Iêmen, e começou o período da Inquisição, e já mencionamos sobre a Espanha, mencionamos sobre Portugal, e aí diante da Inquisição, os judeus fugiram para o Brasil, e Pedro Álvares Cabral, judeu, veio descobrir o Brasil. Na verdade foi um grande refúgio para o povo judeu, e acabaram também colonizando nosso país aqui, que foi uma grande bênção. Por isso que os judeus gostam muito do Brasil. Foi um brasileiro que defendeu a reunião geral da ONU, Oswaldo Aranha, naquele dia que Israel saiu a resolução que Israel voltaria a ser nação, 14 de maio de 1948. Então por isso que Israel tem um carinho especial pelo Brasil. Lamentamos pelo governo atual não ter essa compreensão e não ter essa aproximação com Israel. O governo passado tinha essa aproximação, o Brasil foi mais abençoado ainda. E hoje o Brasil já está correndo riscos aí, economicamente falando, é muito arriscado, mas as profecias estão se cumprindo. Nas bênçãos, todos os inimigos cairiam, agora Israel cai diante dos seus inimigos. 26. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Nós veremos isso aqui como Flávio Joséfo escreve quando ele entrou em Jerusalém. Não havia nem caixão mais, madeira para sepultar as pessoas, não tinha mais lugar, os cadáveres estavam nas ruas, jogados. Profecias bíblicas. E o Senhor te ferirá com a úlcera do Egito, com tumores e com sarna e com coceira, que não possas curar-te. Não havia cura. Quando provém de Deus, não há cura. O Senhor te ferirá com a loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. No holocausto, eu mencionei quantos ficaram loucos diante do que presenciaram, diante do que viram. E ele diz, te ferirei com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa a escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente será oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Mesmo nos guetos, já sofrendo, havia ainda multidões, que eu mostrei isso, está gravado aí as mensagens. Multidões que entravam, invadiam, ainda batiam neles, espancavam, ainda tomavam o restinho que eles tinham, já não tinham nada, mas ainda tomavam o restinho que tinham. Por quê? Pela desobediência. Não é diferente conosco. Na desobediência nós sofremos. E o Senhor Jesus falando, ele disse, até o que tem lhe será tirado. Se nós não usarmos os talentos que Deus nos deu, até o que tem,
será tirado. Precisamos trabalhar para o nosso Deus, servir em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe Israel de Deus. Fica do lado certo. Fica do lado de Israel. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais este momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, nos abençoando. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.